Boa noite, queridos amigos. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana, recebendo hoje aqui o pastor Celso Ferrarese, que está conosco para responder algumas perguntas dos nossos telespectadores e também trazer à sua casa, você que nos assiste em todos os lugares, né, um pouco mais da palavra de Deus, para que possamos ser edificados, crescer em vida, para que possamos atingir aquilo que todo homem busca, que é a paz interior, a reconciliação com Deus, a busca de Deus, que eu creio que é fundamental para que o homem realmente seja feliz. Não é, Dr. Celso? Então, é um prazer tê-lo conosco novamente. É uma alegria poder estar aqui participando mais uma vez desse programa. Eu saúdo a todos os telespectadores e tenho certeza que cada edição desse programa acrescenta muito espiritualmente para todos aqueles que estão atentos a essa programação. Porque muitas vezes eu tenho acompanhado e vejo a abundância de sabedoria, abundância do falar de Deus através do programa. Então, que continue sendo assim, que Deus possa nos usar também aqui, nesse momento, para que a mensagem dele chegue até o teu coração. Verdade, e a gente busca realmente isso, para que mais pessoas possam estar sendo tocadas por Deus nesse momento em que estamos aqui. E isso acontece muitas e muitas vezes, porque as pessoas nos falam que quando assistem, vem muitas respostas justamente naquele dia em que estavam olhando, estavam pedindo alguma ajuda, alguma resposta para Deus, e a resposta veio, não é, através das palavras que foram proferidas aqui por ti ou pelo apóstolo Sérgio Alves, não é? Como se Deus conhecesse e conhece, não é, a cada um dos homens e mulheres, enfim, de toda a humanidade, não é, no seu mais íntimo. E naquele momento em que vê o coração voltado, né, para Ele, para Deus, né, Ele atende, Ele vai ao encontro das pessoas, muitas vezes consolando, outras vezes exortando as pessoas, enfim, dando uma direção para aquilo que as pessoas estão em busca. E é importante que possamos estar aqui, não é, auxiliando nesse processo, não é? Sim, e tanto confirmo também, né, esse teu falar, porque o material da igreja do Senhor Jesus Cristo em Novo Hamburgo tem também uma página, um folder da apresentação da igreja, e numa das páginas então consta a programação da igreja, e dentro da programação também consta o programa Viver Bem em Cristo. E muitas pessoas, né, eu mesmo essa experiência, e vários outros irmãos também, de que as pessoas identificam logo a igreja por causa do anúncio do programa ali, né? Então, claro que este veículo, né, de comunicação, ele é um veículo que, né, trabalha em oculto, né? Não dá para a gente saber exatamente a dimensão, mas com certeza, né, que muitas vidas, muitas almas estão sendo abençoadas através do programa, que estão tendo a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo revelado. Não é uma literatura apenas, né? Mas é a obra de Deus. Eu tenho falado assim, porque Deus tem me mostrado isso, e na verdade a Bíblia contempla 4 evangelhos, mas tem um 5º evangelho que surge desses 4 evangelhos, né? Que é o evangelho da escola, né? Vamos dizer assim, do ensinamento para o reino de Deus propriamente, né? Como que Deus quer, né? Qual é a pedagogia que Deus quer colocar no coração de todos aqueles que querem ter uma comunhão íntima com Deus e não serem apenas salvos no Espírito pelo batismo, que embora seja algo grandioso na vida de qualquer pessoa, né? O batismo da palavra, aquele que crê e é batizado, mas ainda se depura esse 5º evangelho, que é o ensinamento para aqueles que querem estar permanentemente, eternamente, em comunhão plena com Deus. Então, eu tenho certeza assim, que
todo aquele que acompanha esse programa está tendo uma oportunidade ímpar, né, de poder ter acesso às verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo revelado para o nosso momento, para a nossa dispensação, para a nossa vida, para aqueles que estão pisando, né, esse chão, essa terra, hoje, nos dias de hoje. Bem, pastor Celso, tu falaste em batismo, não é? E nós estamos aqui próximos ao Natal, né? Passou há poucos dias a comemoração em que a humanidade festeja o nascimento de Cristo, né? Que na verdade nós não sabemos exatamente se ele nasceu nessa época, né? Porque a Bíblia não confirma isso, e até parece que o verdadeiro nascimento foi lá por meados de outubro, segundo o calendário da época, mas enfim, né? Isso nós podemos, quem sabe, um outro dia conversar. Mas quando Jesus nasceu, a Bíblia não fala em que ele tenha sido logo batizado, e sim que depois ele foi batizado por João Batista, né? Depois dos 30 anos já, não é? Ele foi batizado. Então, esse tema sempre eu acho importante conversar para que as pessoas entendam que é necessário crer e ser batizado para ser salvo, né? E não ser batizado para talvez depois crer, enfim, né? Eu acho que isso dessa importância tão grande, como nós sempre vemos e falamos, e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem isso, mas é algo bem objetivo e bem claro que a Bíblia diz, não é? Então acho que nós poderíamos, face, não é, a comemoração do nascimento de Cristo, é o que tu acabaste de falar, não é? De quem crê e for batizado será salvo, né? A salvação do Espírito que é fundamental, né? E depois ainda a salvação também da nossa alma, né? Que a gente daí tem que galgar, não é? Mas o primeiro passo é a salvação do Espírito através do batismo. Bom, esse é um tema polêmico muitas vezes, porque as pessoas falam muito de Deus, né? Nunca se falou tanto em Jesus Cristo como nesta geração. Porém, poucas pessoas abrem a palavra para conhecer e para saber o que Jesus falou. Então é um paralelo, um paradoxo muito grande, né, entre se falar de Deus e se conhecer Deus. Então veja, Jesus Cristo ele veio para fazer a diferença na vida de todos nós. Jesus Cristo veio para trazer a oportunidade, ele é um reconciliador, ele é um conciliador. Ele veio trazer oportunidade para todo homem que creia nele, né, na sua doutrina, se reconcilie com Deus. Então a função primeira de Jesus é aproximar o homem de Deus. E foi por isso que Jesus veio encarnado, teve toda uma vida natural, morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição de Jesus é o elo de maior importância, né, no cristianismo, porque Jesus, tudo que ele disse que faria, ele fez, ele confirmou. Para quê? Para que ele tivesse credibilidade, para que todos pudéssemos obedecê-lo na palavra, tendo confiança de que tudo que ele deixou, né, a doutrina que ele deixou, que é chamada sã doutrina, pudesse ser obedecida pelos homens, na certeza de que tudo que está escrito aqui vai ser cumprido. Então ele é um mediador entre Deus e o homem, né? A palavra fala. O batismo é o primeiro passo que um homem conscientemente deve dar para essa reconciliação. É a declaração no mundo espiritual de que eu creio naquele que veio enviado por Deus para me reconciliar com aquele que o enviou. Então, veja, se eu não tomar as atitudes que a palavra manda eu tomar, que é eu crer, eu preciso crer, ninguém pode crer por mim, por isso a criança, aquilo que as religiões chamam de batismo, não tem força de batismo, porque a pessoa deve crer para ser batizada, e criança não pode crer, né? Um bebê não pode crer. Então é uma decisão, tanto que o próprio Jesus decidiu pelo batismo para nos deixar o exemplo.
Então, e ele, no 8º dia, conforme está em Lucas 2, ele foi consagrado a Deus, que é o que os pais têm a obrigação de fazer com seus filhos quando são bebês, para que eles recebam a proteção de Deus até terem a consciência e optarem por Deus. Esse é o significado do batismo logo que a criança nasce, uma apresentação a Deus pelos pais. Enquanto ele atingir a capacidade de crer por ele mesmo e ser batizado, que se presume que os pais vão educá-lo na educação da palavra, né? Aí ele vai decidir pelo batismo, porque é uma decisão que Deus faculta ao homem. É a lei que distingue o homem dos demais seres, né? O homem pode optar por Deus e pode não querer Deus. Então ele tem que crer para ser batizado e receber a salvação. Mesmo já tendo sido batizado, apresentado, não é, a Deus pelos pais, deve ser batizado, se crer, né? Deve ser batizado para que tenha a salvação eterna. Bem, a gente vai fazendo um breve intervalinho, mas já voltamos continuando a falar mais sobre a palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Verbo.